Saudações, conspiradores, iniciando mais um programa Realidade Fantástica, mais uma entrevista fantástica, como você sabe, sempre trazendo temas relevantes na área do ocultismo, esoterismo, parapsicologia, terapias integrativas e saúde. E hoje com um dos temas mais requisitados aqui no nosso programa, que é a radiestesia e a geobiologia. Vamos descobrir juntos aí para que essas duas ciências, essas duas artes servem, como é que elas são aplicadas para o restabelecimento da saúde, não só do indivíduo, mas também de casas, de ambientes. Olha que interessante. Mas antes de apresentarmos a nossa convidada, um recadinho bem rápido. Chegou o portal Realidade Fantástica, uma área exclusiva de estudantes do nosso canal, onde são ministradas aulas sequenciais e didáticas sobre esoterismo e ocultismo, com conteúdo aprofundado e indicação de bibliografia. Ideal para quem deseja se aprofundar nesses grandes temas. Na primeira temporada você vai estudar conosco os fundamentos do esoterismo, ciências ocultas, hermetismo, alquimia, cabala, astrologia e outros grandes temas. Conheça o portal por meio do link na descrição deste vídeo e venha fazer parte desta jornada pelo conhecimento arcano. Então, estamos recebendo aqui uma vez mais no estúdio a Tayana Tavares, que é terapeuta integrativa de saúde, que já esteve aqui, inclusive, falando de hipnose, foi um programa sensacional. Tayana, bem-vinda novamente. Agradeço por estar aqui novamente para falar de uma coisa tão legal e interessante. Nós é que agradecemos, inclusive, você já veio repleta, né, de equipamentos. Vamos, no decorrer da entrevista, abordando todos esses maravilhosos instrumentos que você trouxe. Tayana, vamos começar com as definições, né? Porque tem muita gente que está chegando agora no canal e que é leigo no assunto, como aliás eu sou. Radiestesia, você pode nos definir o que é e para que serve? A radiestesia é uma captação de energia, uma consulta da energia do ambiente, das pessoas, de tudo que está ao redor. Nós somos seres energéticos e tudo que a gente toca e convive, e pega e veste, fica com energia. Então a radiestesia faz uma captação de energia para tratar alguns pontos destoantes da nossa vida. Ah, que interessante. Tem a ver com a famosa rabidomancia, que a gente ouvia falar daquele tiozinho lá que ia com a forquilha achar água ou achar algum minério no terreno? Tem algum parentesco? Tem algum parentesco, entanto que a forquilha, né, hoje pode ser também tratada com o equipamento do Dual Hold, que também pode procurar esse tipo de que bacana, coisas. Vamos abordar aí esses equipamentos. Então é uma técnica de captação de energia. Captação de energia. Do ponto de vista terapêutico, que eu acho que é o que você mais usa, no que ela ajuda o terapeuta integrativo? Né? No que toda essa instrumentação auxilia? Bom, te ajuda a descobrir o quê? A radiestesia ela vai muito além da captação energética, ela te dá respostas. Eu acho que é o ponto principal. O paciente chega até mim e a gente vai primeiro fazer um índice de saúde dele. Índice de saúde. Como está a saúde dele? Está equilibrada? Está baixa? Ele está num estado de estresse muito grande? E isso vai aparecer. Outro ponto que pode ser medido com esses equipamentos que a gente vai mostrar daqui a pouco, ou com a mesa radiônica, é se os chakras estão alinhados. Ah, perfeito. Dá uma palhinha, né? A gente já teve um programa aqui com a Tirza Zafanini, que falou dos chakras, né? Mas como é que a radiestesia vê os chakras? Então, ele vê se o chakra está equilibrado ou não, porque se ele estiver muito fechado ou muito aberto, ele vai dar um desequilíbrio na vida da pessoa, no centro psíquico. Tem pacientes que têm um grau de estresse e ansiedade tão grande que eles estão com todos os chakras abertos. Puxa. Isso para ter uma síndrome do pânico, um ataque de ansiedade, é muito grande. Mas daí você tem algum procedimento para corrigir isso ou apenas detecta? Não, você está com o chakra desalinhado. Ou você tem algum procedimento que você corrige isso? Sim, os gráficos de radiestesia, eles conseguem reequilibrar esse centro energético. Eles tratam o paciente através desse gráfico com testemunho, né? Ou a gente faz um reequilíbrio energético através do pêndulo, dos equipamentos de radiestesia. Eu estava pesquisando, Tayana, até para poder te entrevistar, eu vi que a radiestesia é mais antiga do que a gente imagina. Parece que há indícios até que, ao que parece que o Antigo Egito já tinha alguma coisa relativa a pêndulo, né? E que não era necessariamente para o pêndulo do pedreiro, vamos dizer assim, né, o nível, né, do pedreiro, era para usar para fins medicinais, é isso mesmo? Medicinais e orientação. E além do pêndulo também, a radiestesia usa muitas pirâmides. Pirâmides. E as pirâmides têm uma localização certa, porque também é tratado com o norte geográfico, alguns gráficos de radiestesia, algumas localizações. Tem essa...
Tem a área da pirâmide que era a própria que a rainha ficava, que era a área de mumificação. Uhum. E a área que o faraó ficava era a área que favorecia a telepatia para ele conseguir se comunicar após a morte. Mas olha que interessante, então existe aí toda uma, vamos chamar assim, uma fundamentação do porquê da orientação geográfica das pirâmides, né? Exatamente, isso também é radiestesia. Mas que joia. Tayana, vamos começar falando dos equipamentos. Eu acho que os mais conhecidos são os pêndulos, né? Sim. Então explica o que eles são e esses vários tipos de pêndulos que você trouxe aí. Então, o pêndulo, ele é usado para fazer a captação energética e para dar respostas. Eu posso, por exemplo, esses pêndulos aqui são pêndulos de uso geral, são pêndulos de cristal. É interessante mostrar para a câmera ali. Isso. São pêndulos de uso geral que dá para usar na mesa radiônica ou em algumas situações. O radiestesista tem sempre pêndulo na bolsa também. Eles são indicadores. Eles são indicadores. Eu vou dar um exemplo de quando eu atendo até o próprio paciente. Me dá a tua mão. Opa, direita ou esquerda? Aqui você escreve. Esta aqui, com certeza. Ele vai captar a tua energia. Aham. E através disso eu trabalho com a mesa radiônica, ou eu posso trabalhar com uma escala de perguntas apontando pro papel e perguntando se você está equilibrado, se tem alguma coisa na sua consulta, captando a energia da mão. E assim você vai usando o pêndulo. Vai usando o pêndulo. Aí tem o pêndulo, também tem pêndulo de madeira, de uso comum. Cada pessoa vai se adaptar com um pêndulo diferente. Ele também é de uso comum. Aí tem os pêndulos mais específicos, mais técnicos. Um deles é o pêndulo egípcio, que ele tem uma pontinha de metal. Então ele tem uma base mais estruturada, ele trabalha de uma forma diferente para fazer algumas coisas mais técnicas. O formato do pêndulo interfere no uso dele ou não? Independe. Você pode ter um pêndulo e a composição do pêndulo? Não interfere. A única coisa é que os específicos que são para você fazer pesquisas, eles são um pouquinho mais avançados, que nem esse pêndulo aqui é um pêndulo testemunho. Então você coloca o testemunho da pessoa dentro do pêndulo e eu não preciso usar a tua mão, por exemplo. Tá. Isso é interessante. Você pode tratar uma pessoa à distância desde que você tenha algum elemento dela para colocar como testemunho, por exemplo? Sim, tem os testemunhos que são mais efetivos, que é um pedaço de cabelo, uma foto, alguma coisa da pessoa. Mas também é possível você fazer com o nome completo e a data de nascimento. Tá. Eu vi deixa montando no decágono o testemunho para poder atender a pessoa. Eu vi, inclusive, que você trouxe aqui em 2 vidrinhos, né? Um pedacinho de cabelo, acho que imagino que sejam de pacientes seus, né? Sim. Me fala um pouquinho o que é isso e por que tá nesse vidrinho aí com essa rolinha em cima. Então, esses são os testemunhos que são mais eficazes. Não que você usar a data de nascimento e o nome da pessoa não seja eficaz, mas eles são parte da pessoa energeticamente. Sim. Então a gente coloca nesses vidrinhos para que não impregne de energia o testemunho da pessoa. Entendo. E eu uso esse cabelo para fazer os gráficos de radiestesia para trabalhar o que a pessoa precisa tratar naquele momento. Vamos entrar nisso então, né? O que você acha mais legal? Antes de entrarmos nos gráficos, você quer abordar esses demais instrumentos que nós temos aqui? Por exemplo, vamos falar do aurameter, né? O famoso aurameter. É utilizado também na consulta? E para quê? Ele é utilizado em alguns pontos, não só na consulta de radiestesia, mas ele vê como que está o chakra da pessoa. Ok. Então, se o chakra da pessoa estiver em equilíbrio, ele vai girar em sentido horário, vai parar e vai girar em sentido anti-horário, que ele está acompanhando o movimento da minha mão. Então, se ele girar em sentido horário e anti-horário ao mesmo tempo, quer dizer que está tudo bem? Está tudo equilibrado. Ele tem que fazer os dois movimentos. Tem que fazer os dois movimentos. E se a pessoa, porventura, tiver com o chakra desequilibrado, que tipo de movimento ele vai fazer? Ele vai fazer um movimento repetitivo para um lado só, que nem ele está fazendo agora. Você viu que ele está energeticamente seguindo os nossos comandos, né? Mas é assim, ele gira para um lado, daí ele vai parar, vai fazer essa leitura e vai girar para o outro lado se estiver tudo certo. Também tem o campo energético da nossa aura, que ele mede. Então, se eu colocar em volta do paciente, ele vai afastar. Se ele colar na pele, tá com um vazamento energético ou tá com uma abertura de aura que precisa ser restabelecida também. Explica um pouquinho, o que é esse vazamento energético, essa abertura de aura? O que é? É uma ruptura da aura da pessoa? É um escape de energia? O que seria? É um escape de energia. Geralmente a pessoa abre a portinha com alguma coisa, um estresse, uma contrariedade, tá depressiva, tá raivosa, abre o campo magnético. É interessante que a gente sabe que a aura é como um escudo da gente, né? Sim. Imagino que se há essas aberturas é uma vulnerabilidade até. Sim, não é bom, porque às vezes perde energia vital, ou você está se sentindo muito cansado sempre, e não sabe o que está acontecendo, às vezes é o campo magnético que a gente... Na consulta, você comumente utiliza só o pêndulo, só o aurameter, ou você comumente passa por todos esses aparelhos aqui?
Dependendo do atendimento, porque o radiestesista ele consegue trabalhar com todos esses equipamentos. Se eu não tiver um pêndulo na minha frente, que eu já fiz isso, e eu precisar fazer alguma medição, eu posso usar minha aliança com barbante. E vai funcionar. E vai funcionar. Vai funcionar. Você veja que interessante, né? Que descoberta. Os dual holds que você trouxe, para que você usa, como é que é usado? Qual que é a diferença deles para o pêndulo e para o aura-meter, por exemplo? O dual hold ele é mais usado para ambientes. Para ambientes. Para ambientes, mas eu também uso ele para fazer a medição energética. Então tem esses dois tipos, o metal e madeira, eu uso mais o de madeira. Se o centro energético da pessoa estiver tudo tranquilo, chakra, ele vai ficar alinhado assim. Se ele estiver fechado, ele vai fechar. E se ele estiver aberto, ele vai ficar muito aberto. Ah, tá. Então a gente já sabe quando que tem que estar o equilíbrio. A aura também. Se eu medir a distância... quer ver? Deixa eu ver se eu vou captar. A tua aura tá aqui. Porque ela tá reta. Se ela tivesse inclinada, eu ia estabilizar para ver onde que tá. Se ela estivesse jogando para dentro de você, você tinha um desequilíbrio na aura. Por enquanto tá tudo bem. Tá tudo tranquilo. Então vamos lá. Então, e também, desculpa te cortar, por favor. O ambiente. Ela vai apontar se tem alguma energia negativa naquele ambiente, alguma onda distoante, ou se tem alguma onda Hartmann, que daí consegue fazer a geobiologia que a gente vai abordar. Nós vamos entrar na geobiologia. Bom, nós passamos pelo aura-meter, pelo dual hold, pelos pêndulos. Esses cristais aqui que você trouxe, algumas pedrinhas, né, que eu tô vendo. Sim. Posso pegar? Pode pegar. Só para mostrar para a câmera ali, sem bagunçar, né? São várias pedras, cristais e rocha, imagino. Para que você utiliza? Então, a radiestesia em si, a gente faz a consulta, dá as respostas para as pessoas. Às vezes a pessoa quer tomar uma atitude e ela não tem coragem, ela já sabe o que tem que fazer e a radiestesia mostra. Ou às vezes ela mostra opções, perspectivas, a pessoa não se encontra profissionalmente. O que é isso? É uma questão física, é mental, é espiritual, é alguma coisa familiar? O que está acontecendo com essa pessoa? A gente vai descobrir. E o gráfico de radiestesia é usado em alguns casos porque o pêndulo fala se pode ou não fazer, ou se pode fazer outras coisas, outras técnicas para implementar o atendimento. Então a gente, por exemplo, vou dar um exemplo para você. Vamos lidar aí, mostrar os gráficos então, o que são e para que servem. Esse gráfico é um diafragma que trabalha aspectos emocionais. Mas você disse que, por exemplo, a própria configuração das linhas, do desenho, ele está trabalhando energeticamente? Ele trabalha energeticamente. Entendi. Um tratamento à distância, porque tudo é energia, então não faz diferença a gente estar aqui ou estar aqui. Sim. Né? Então a gente pega o gráfico, usa o testemunho da pessoa, claro que tem que levantar primeiro no decágono, etc e tal, vai deixar aqui no meio, e o meu tratamento vai ser a pedra. Tá. Então a pessoa precisa trabalhar a prosperidade. Eu vou usar um citrino amarelo e vou colocar aqui junto e vou ver com o pêndulo, com o gráfico, quanto tempo que eu tenho que deixar esse gráfico. Eu vou alimentar ele, limpar ele de 3 em 3 dias, para que desbloqueie esse problema da pessoa. Que interessante. De certa forma é um tratamento energético mesmo. É um tratamento energético, daí ele reequilibra chakras, ele ajuda no aspecto da saúde, questões magísticas. A magia não quer dizer necessariamente que alguém fez alguma coisa pra você. Certo. Mas a gente pode se automagiar. A inveja é uma forma de magia. Sim. Uma negatividade. Vibração, né? E a gente consegue limpar essas questões também através dos gráficos radiestésicos. Mostra mais alguns gráficos radiestésicos, os mais usados, né? E para que servem? Que eu vi que você trouxe vários. Eu trouxe Vamos conhecer aí. E assim, o gráfico de radiestesia, ele funciona com remédios que a gente chama na radiestesia. Que pode ser pedras, pode ser cromoterapia, pode ser florais, homeopatia. A gente pode criar homeopatia também. A gente faz a homeopatia energética também, que funciona. Que é a criação de remédios, deixa eu achar aqui, através do alfa e ômega, que vai te dar uma sequência numerológica que você vai usar para aplicar com o paciente, ou através do gráfico de alta vitalidade, que também trabalha na área da saúde, que também é muito usado, que ele ajuda na vitalidade de animais, de pessoas, de plantas. Então a própria coisa, até explicando para eles lá, né? Porque pode parecer, que nem você falou, mágico demais, né? Mas no sentido de superstição, porque a pessoa não entende a mecânica por trás disso. O próprio traçado do desenho,
E mais, inclusive, esses números que nós temos aqui, eles já estão, de alguma forma, trabalhando energeticamente. Energeticamente. Daí ele vai, nessa área específica de saúde, esse gráfico vai atuar para ajudar a pessoa. E por que 97979? É um número decodificado que saiu do Alfa e Ômega. Ah, tá. Porque tem perfeito. muito estudo de radiestesia, né? A gente vai implementando, vai criando ao longo do tempo. E vai descobrindo, né? Sim, é um campo de muita pesquisa. Isso é muito interessante. E que mais de gráficos que você tem que você pode mostrar pra gente? Os mais conhecidos é o escape. O escape, ele trata de energias nocivas, celular, ondas de rádio, antenas. Então, esse é aconselhável, tem gente que usa no celular. Como assim TV. no celular? É próximo do celular? Compra um adesivinho, forma de adesivinho e coloca no celular. E põe no celular. E tem forma de medir, que nem o meu. Se eu colocar o teu celular que não tem e o meu, você vai ver que vai dar diferença na medição energética. Olha só. Pelo simples fato de ter o gráfico. Isso. Puxa, muito interessante. Daí também tem o anti-magia. Anti-magia. Anti-magia, que é o caso que eu te falei de a pessoa se magiar, ou alguém realmente mandar alguma coisa ruim, ou algum estado negativo, ele dissolve. Mas daí basta ela ter próximo de si, ou junto consigo, esse... Nesse caso é o terapeuta que vai fazer. Ah, o terapeuta que vai fazer. Eu faço os gráficos dos meus pacientes, eu deixo no consultório, eu vou limpando e vendo quando que eu posso tirar, quando que eu não posso tirar. Você mencionou, eu tô vendo daqui, que você tem alguns, não sei se dá para chamar de gráficos, vários ali, que eu creio que seja para usar com o pêndulo. Né? Sim. Tem como você explicar um pouquinho? Durante a consulta radiestésica, tem a mesa radiônica, que a gente vai medir a escala de saúde que eu tinha falado. Essa escala de saúde, que é o biômetro de Bovie, ela é muito importante também. Você pode ver como está a saúde do alimento que você vai comer, a energia da casa, das ondas Hartmann. Ele que são ondas Hartmann? Ondas Hartmann são ondas de veios teúricos, são ondas naturais, são da natureza, mas elas podem ser prejudiciais em algum lugar da casa ou do ambiente que você E ele indica? Ele indica. Tanto se a energia está positiva como negativa. Isso, porque ele tem uma frequência aqui de escala que a gente vai saber se está positivo ou negativo e se tem que fazer alguma coisa para mudar. O que mais que você tem de símbolos aqui? Esse daqui é o decágono, que usa para fazer os testemunhos, para imantar. Então eu coloco a foto do meu paciente aqui, ou coloco algum testemunho dele, e aqui que eu vou conseguir fazer a leitura. Tem o decágono grande também, que eu não preciso necessariamente usar aqui. Eu uso também o baguazinho do Feng Shui. Então eu faço pro pêndulo, a primeira coisa que eu faço depois de ver como que tá a escala da saúde e os chakras, é perguntar quais são as 3 áreas que precisam ser tratadas, principalmente. Ok. Então se é saúde, se é família... e ele indica, que nem um reloginho. Sim, e a gente vai esmiuçando. Aqui, o pêndulo, ele usa a didática de responder sim, não e neutro. E eu também consigo usar a escala de dias, meses, anos e a porcentagem que está certo. Olha então, só, eu confiro de várias formas, se for uma informação muito importante, eu prefiro confirmar de várias formas a questão para ver se é isso mesmo, se a gente está no ponto certo mesmo para não ter risco. Interessante. E esse outro aqui que eu tô vendo, tratamento, este aqui? Ah, sim. Daí, junto com essa régua, eu abro na mesa algumas outras opções. É o que eu expliquei. Às vezes a gente vai fazer o gráfico de radiestesia e às vezes vai precisar mandar a pessoa para uma complementaridade. Então, eu tenho uma régua de tratamento que tem tratamentos que eu faço, tratamentos que outros profissionais fazem que podem ajudar a pessoa. Então, aí você vai aplicar o pêndulo. Eu vou aplicar o pêndulo. E ele vai indicar se é melhor para a pessoa uma cromoterapia, um reiki, florais, homeopatia, enfim. Isso, que vai ajudar a pessoa nesse processo. Que bacana. E também tem a questão da mão que eu falei, que eu posso medir a tua mão e usando uma caneta ou alguma coisa específica para radiestesia. Aqui tem os tópicos que eu posso trabalhar. As causas, as glândulas, os chakras, questão alimentar, psicoemocional, tratamentos também. Então eu posso usar várias formas de consultar radiestesia. Então, por exemplo, com uma mão você está apontando em um desses quesitos e com a outra você está com o pêndulo em cima da minha mão, é isso? Isso, exatamente. E dependendo do pêndulo, você vai passando aqui os tópicos, ele vai indicar aonde que eu estou com o problema. E ele vai mudando. Ah, olha só. Ele vai dizendo sim e não. Que bacana. Aí tem também para aprofundar, digamos, a pessoa está com algum problema de saúde, eu posso perguntar para o pêndulo que órgãos que estão com problema,
Se ela está com algum problema emocional, está com algum problema com relação à família, o que tem causado nela? Aí você tem, né, culpa, medo, sensação de sufoco, raiva, tristeza. Ele vai dar a emoção dominante. Exatamente, ou que fator que tem impedido ela de ter uma estabilidade, daí entra se é o local de dormir, se está acontecendo alguma coisa externa que a pessoa não sabe. Às vezes um objeto com energia negativa dentro do teu quarto te impede de dormir. Acredito, né, porque tudo é energia, né? Tudo é Às vezes energia. Você tem A questão de alergia, a pessoa não sabe do que ela tem alergia, ele aponta. Que interessante. Olha, você tem aí fumaça de madeira, pó de serra, pó de cereais, pólen, mosquitos, abelhas, e aí você descobre. Eu consigo descobrir. Tem a questão da alergia alimentar também que eu não trouxe, estados psíquicos, se tem algum problema com as glândulas, se tem alguma causa diferenciada na vida da pessoa, se é um problema kármico, se é obsessivo, se é um problema de chakras. Na mesma consulta você vai passando por todos esses gráficos? Eu começo com a minha mesa radiônica e vou estendendo para outras réguas para a gente ter mais, conseguir entender melhor o que está acontecendo. Por isso que eu digo que a radiestesia ela nos dá respostas. Ela nos dá respostas, inclusive, né, o conhecimento popular, pelo menos do pêndulo, é dele te responder coisas, né, sim ou não, né, e eu tive algumas experiências que até me surpreenderam, né, que de fato, inclusive isso é uma pergunta interessante, né, não é o pêndulo que está te respondendo, na verdade é uma energia do seu inconsciente, do seu eu interior, que é amplificada pelo pêndulo, ou não é isso? Ele faz uma captação energética da pessoa e o radiestesista é um veículo, né? Ele tem a sensibilidade dele para conseguir captar essa energia através do pêndulo ou dos outros equipamentos de radiestesia. Essa reguinha redonda aqui, o que é e para que serve? Essa já é tratada para radiestesia de ambientes aliada com Feng Shui. Então vamos entrar na geobiologia e radiestesia de ambientes, né? Me explica primeiro por que os ambientes podem adoecer, né? Tem até aquele famoso livro, a gente sempre fala que casas que matam, né? Do Roger de Lafourré, que descobriu que algumas casas lá na França estavam matando ou as pessoas estavam adoecendo demais, ele foi fazer um trabalho radiestésico e descobriu que as casas estavam construídas em cima de veios telúricos e não sei o quê. Então os ambientes podem adoecer também. Sim. E podem adoecer as pessoas. Tem a questão biológica mesmo, que são as ondas Hartmann, os veios telúricos. Você pode estar embaixo de algum lugar que tenha um mineral que não seja legal, que não tenha fluxo de energia, ou que tenha muito fluxo de energia. A localização na rua da sua casa. Isso influi também? Pode influenciar. Se você mora numa rua em T, que a tua casa vai bater de frente com outra rua, o fluxo de energia da rua vai para tua casa. Olha, que interessante. A localização do quarto, de tudo, também entra na questão do equilíbrio. E também tem a questão que é uma memória. A casa é uma memória dos antigos moradores. Então, se uma pessoa esteve lá, aconteceu alguma coisa, uma tragédia, ou as pessoas sofreram muito, muito doente, fica energeticamente impregnado. na casa. Quando você detecta isso, tem meios também de limpar? De resolver o problema para a pessoa? Tem as limpezas energéticas de parede, né, de forma correta. Tem as placas de radiestesia, que também são usadas para o ambiente, a placa Kate, o escape. Tem alguns pontos de onda Hartmann que a gente mede com a régua de Bovie que não pode ser usada realmente. Aí você isola aquela parte, coloca uma planta, coloca algum objeto para que ninguém circule naquela área. Porque se você está num ponto de desequilíbrio de uma onda Hartmann e dorme ali, você pode pegar câncer até. Já uma das pesquisas até do Roger de Lafourré foi isso, né? Ele viu que muitas pessoas estavam se cancerificando porque estavam em cima de pontos, né? Que energeticamente não eram bons. Principalmente o local que você fica o dia inteiro. Então, o local que você trabalha, o local que você dorme. É muito importante estar em equilíbrio. Eu tenho bastante consultorias de pessoas que querem locais comerciais e eles consultam a radiestesia antes. Inclusive você trouxe até uma planta. Não sei se é uma planta baixa. São plantas baixas que a gente usa para a questão da radiestesia e do Feng Shui também, que eu trabalho para aliar. Então, são plantas assim, que a gente vai usar. O consultor de Feng Shui, ele não usa aquele bagual objeto. A gente é raiz. A gente trabalha com um transferidor. Tá. Por que isso? Para ter exatidão. Tá. E o que acontece? Tudo, o que a energia, né? A energia cósmica,
prana, são várias formas de ser chamado, ele entra pela porta principal. Então a gente tem que achar a localização da porta principal com a bússola. Olha só. Que é muito utilizada na radiestesia e no Feng Shui. Então a gente acha o centro principal da porta e através dele a gente vai ter um norteamento de toda a planta. Ah, tá. Mas você precisa estar presente fisicamente no local ou eu posso levar a planta da minha casa no teu consultório e dali você faz? É necessário que o consultor ele tenha contato com a residência, até pela questão da geobiologia, porque eu vou ver se tem algum ponto em conflito energético, algum veio teúrico, e fazer a localização da porta corretamente. Me diga uma coisa que é muito perguntada, por exemplo, a pessoa, puxa, construir minha casa em cima de um veio telúrico, não tem o que fazer, olha, não tenho dinheiro para mudar de casa, não vou demolir minha casa, não tenho como sair de casa, o que eu faço? Tem como você tratar a casa inteira, mesmo ela estando em cima de um É porque ela tem um veio, alguma coisa? Ela tem uma distância. A onda Hartmann, o veio teúrico, tem uma distância. E são ondas que se entrecruzam, que se tornam negativas. Então a gente vai achar onde que se cruza e qual que é a escala ali, se está conflitando ou não, para amenizar. Esse tipo de veio teúrico não tem como limpar totalmente, ele não tem cura, mas ele tem como amenizar. Tem como você dar uma amenizada para a pessoa. Tem como equilibrar, tem sim. Claro que o ideal é, antes de você alugar ou comprar um imóvel, consultar um radiestesista, imagino, né? Sim, seria bem interessante, porque tem casas que é raro acontecer, mas se ela estiver no eixo dos graus, é uma casa que não é habitável. Você sabe que eu tive uma experiência pessoal, e isso eu falo para vocês, aqui em Curitiba, só vou dar o nome da rua, né? E não mais do que isso, aluguei um apartamento uma época na rua Papa João 23, ali no Centro Cívico, né? Um determinado edifício, e ali eu já senti, a primeira vez que eu entrei no apartamento, fui conhecer para alugar, tinha alguma coisa estranha, porque a gente senta, né? Falei, não, mas deve ser energia remanente dos antigos, isso aí eu limpo com incenso, faço minhas coisas aqui, minhas limpezas energéticas, mas nada adiantava. E daí eu comecei a perceber que, além do ambiente ficar permanentemente pesado, nada no prédio ia para frente, nem o síndico parava, muita gente doente, muita rachadura, muita infiltração e nada, até que foi chamado um radiestesista e se descobriu que o prédio ali, nesta rua aqui em Curitiba, foi todo construído em cima de um... Era um esgoto enorme que passava por baixo do prédio, entende? E disse que isso atrapalharia, né? Daí é o que você falou, o cara lá que foi fazer a construção falou, não tem muito o que fazer, dá para isolar mais ou menos, né, o prédio e os apartamentos para ver se ameniza, né? Porque ele foi todo construído em cima de um escoamento de esgoto lá, não sei. Isso é bem prejudicial. E às vezes complicado, as pessoas não né? sabem o que é isso, não sabem por que não dormem direito. A questão comercial não sabem por que não conseguem ter prosperidade, às vezes a prosperidade não está chegando. Isso é interessante, afeta até a captação de dinheiro da pessoa. Sim, porque se tiver, um exemplo, uma árvore na frente da porta do comércio, cadê a energia? A energia vai dissipar. Dayana, a gente está com um tempo assim exíguo, mas me dá um exemplo prático agora, como eu sempre peço, sem citar nomes, de dois casos, um de geobiologia, tá, que você atendeu e resolveu, e um de radiestesia terapêutica. A da radiestesia, eu vou usar um exemplo que aconteceu várias coisas na vida da minha cliente. Ela chegou com uma situação que ela mora no exterior, e a vida dela não estava dando certo, ela queria conseguir um emprego na área dela, ela estava muito aflita, ela estava perdida, ela não se sentia confiante, não conseguia dar sequência para as provas e os estudos que ela precisava ter. E a radiestesia mostrou que ela estava num conflito emocional, porque ela tinha uma pessoa de outro país e ela estava meio que muda, não muda, e isso inconscientemente travava ela porque ela se sabotava. Isso é interessante. Como que eu vou conseguir o que eu Sem ela quero? saber, ela era responsável, Sim, ela estava se bloqueando. Porque inconscientemente, como que eu vou conseguir o que eu quero aqui, sendo que eu vou ter que mudar? E aconteceu uma série de fatores e a radiestesia mostrou isso. A gente fez o gráfico para desembaraçador profissional e deu que acho que em 30 dias ela ia conseguir um emprego na área dela, ela poderia tentar a prova sem adiar e tudo aconteceu. Quando ela entendeu que ela estava se sabotando e a gente conseguiu fazer o desbloqueio energético e hoje ela está muito bem. Que bacana. E com relação à geobiologia, você tem alguma experiência para nos contar?
Sim, um dos casos é o aliado à geobiologia com o Feng Shui. Isso. Um empresário mudou... Aqui de Curitiba? Sim, aqui de Curitiba. Ele mudou há uns 3 meses de escritório e passou a não dormir bem. Uhum. A não dormir bem, a ficar sem propósito de vida, cansado, não sabia mais o que queria, baixo astral. E eu fiz o cálculo da planta e a gente descobriu que ele estava na pior área para um diretor de empresa. E feito também a geobiologia no ambiente, a gente descobriu alguns pontos de dissonância. A gente mudou ele de ambiente, né, do local da mesa, colocou os remédios de Feng Shui no lugar de geobiologia. E ele tá bem. Que bacana. Assim, para quem não conhece, eu acho que a melhor forma é você testar, né? Você fazer uma consulta, porque a gente falando de energia parece que é tudo muito rarefeito, muito eólico, mas olha, gente, tem mais efetividade do que você pode esperar. Eu, pelo menos, já tive algumas experiências, inclusive, um dia a gente conta aqui o meu sócio, o Marcos, que está ali atrás da câmera, teve uma experiência muito interessante numa casa aqui em Curitiba, que nós não sabemos se era um fenômeno parapsicológico ou se era um caso radiestésico, mas de até telecinesia, de barulhos, de bam, 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 bam. Ele teve que sair do lugar porque não conseguiu dormir. Né? Então, são as chamadas casas mal assombradas que muitas vezes não tem nada a ver com entidades, né? Às vezes é uma questão radiestésica. Sim. Quando acharem uma casa dessa, chamem que eu quero ir junto. Você faz esse tipo. Eu sou isso é importante falar. Também. É parapsicóloga. Olha, então, Tayana, para quem quiser consultar você, pode... Eu tô colocando teus dados aí. Sim. Se a pessoa não for de Curitiba, for de outro país, essa consulta também pode se processar. Olha, Tayana, tô morando aqui na Polônia e eu tô numa casa, nada tá dando certo para mim, ou eu tô com um problema de saúde, não sei o que. Tem como a distância você... Se bem que você falou que no ambiente você tem que estar lá, mas a distância tem como você fazer alguma medição, alguma coisa? Tem como ver se tem alguma coisa na casa em conflito e também pode ser feita a consulta com a pessoa. A radiestesia, como se trata de energia, eu não preciso estar do lado da pessoa se eu tiver algum testemunho dela. Ah, você até me falou que você está tratando algumas pessoas da Irlanda, né? Isso, eu atendo pacientes no exterior, de outros estados, tranquilamente, e a eficácia é a mesma. Perfeito. Você trouxe alguns livros, seria livros assim indicados para quem quer conhecer um pouquinho mais? Sim, até para quem... Você tem aí? Está começando na radiestesia ou porque é radiestesista, o Antônio Rodrigues. Antônio Rodrigues. Ele é um nome muito forte na radiestesia, ele tem vários livros sensacionais. Esses novos gráficos de radiestesia foram coisas que ele aprimorou, ou alguns gráficos que ele aborda que outras pessoas quase não abordam. A radiestesia em análise, geobiologia e radiestesia, os novos gráficos em radiestesia. Olha, ele é brasileiro? Ele é brasileiro. Olha, então o nome de referência... Um nome de referência para livros de radiestesia é com ele mesmo. E esses outros aí, que eu já tô de olho comprido? Esses são as minhas informações. Ah, sim, claro. Né? Então, confidenciais. Eu faço as anotações do Feng Shui e da radiestesia com os meus caderninhos. Bacana, Tayana, obrigado por ter trazido essa riqueza, né? Experimente, se aprofunde um pouquinho mais, que você talvez pode ter algumas surpresas e resolver, inclusive, até problemas que há muito possam lhe estar incomodando, né? Coloquei teus dados aí, e se você quiser deixar uma mensagem final, a câmera é sua. Obrigada. Então, convido a todos para conhecer a radiestesia, que é algo sensacional, que traz muitas respostas, que te ajuda a entender alguns processos e a equilibrar a sua vida. E agradeço novamente por estar aqui. Com certeza, é sempre uma alegria te receber. Você sempre é muito simpática, muito solar, como eu gosto de dizer, né? Quando a pessoa é muito sorridente. Obrigado, Tayana. E a vocês todos que nos acompanharam, olha, tem uma coisa fundamental que você precisa fazer, que é se inscrever no nosso canal, é rápido, fácil e gratuito, acionar o sininho de notificação, dar o seu joinha, porque isso é importante para a gente, como produtores de conteúdo aqui no YouTube, para o canal Realidade Fantástica continuar prosperando, como aliás estamos chegando a 100 mil inscritos, e para a gente é uma alegria poder estar espalhando esse tipo de conhecimento. Lembrando sempre, claro, que o mistério está entre nós. Até o nosso próximo encontro.